A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vera Barreto, sou da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, aqui na cidade de Louveira. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula bíblica em casa, isso mesmo, mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de conhecer um pouco mais da palavra dele, amém? Mas antes de começar a nossa aula, antes de eu contar a história bíblica para vocês, eu quero convidar vocês a orar, a fechar os olhinhos e buscar a presença do Senhor em oração, colocando diante dele todos os nossos pedidos. Talvez nessa manhã você não tenha acordado muito bem, talvez você tenha acordado um pouco triste, ou esteja aí sentindo alguma dor, alguma coisa que esteja trazendo desconforto para a sua vida. Você pode colocar diante do Senhor. E se estiver tudo bem com você, e eu quero que esteja tudo bem com você, mas você conhece alguém que não esteja muito bem, que esteja triste, abatido, você sabia que nós podemos colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas também? O Senhor é forte e poderoso para me visitar, para te visitar e para visitar essa pessoa onde ela estiver. Então vamos de olhinhos fechados, buscar a presença do Senhor, amém? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por esse dia de vida, Pai. Te agradecemos também pela oportunidade, Senhor, de aprender mais da Tua palavra. Queremos te pedir que o Senhor venha visitar cada um desses pedidos de oração, cada pessoa, Senhor, que está sendo colocada diante de Ti nesta manhã, que o Senhor, Pai, pelo Teu amor e misericórdia, venha visitar, Senhor, trazendo alegria, trazendo a saúde, trazendo a cura, meu Deus. Meu Deus, abençoa a minha vida, me capacitando, Pai, nesta manhã, me usando como um instrumento, Pai, nas Suas mãos, e que a Sua palavra, que ela venha encontrar espaço em nossos corações. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Nós temos essa certeza em nosso coração, que todas as vezes que nós buscamos a presença do Senhor em oração, o Senhor, Ele nos ouve e nos responde. Amém? Muito bem, então, a nossa lição hoje tem como tema, o título da nossa lição, ele está aqui nessa caixinha de presente. Vamos ler junto comigo? Diz assim: obediência, o presente que Deus quer. Amém? Obediência, o presente que Deus quer. E o endereço, a nossa leitura bíblica, também está aqui nessa caixinha de presente. A leitura bíblica, ela está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 35. Guarde bem esse endereço, tá bom? Porque se você ainda não estiver com a sua Bíblia, após esse vídeo, quando esse vídeo terminar, você pode correr lá, pegar na sua Bíblia e ler diretamente na sua Bíblia a história que eu vou contar aqui hoje, tá bom? Caso você ainda não esteja com a sua Bíblia em mãos, tá? E caso você não saiba ler ainda, você pode pedir para um adulto que esteja aí com você. Você fala: olha, leia para mim a história que a tia Vera contou hoje, mas eu quero que você leia diretamente na Bíblia, porque essa história, ela é verdadeira e ela está registrada aqui na palavra do Senhor, amém? O nosso versículo para memorização também está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15 e o versículo 22, que diz assim: é melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Vamos junto comigo para a gente memorizar, para guardar na mente, guardar no coração, e todas as vezes que nós precisarmos, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar dessa palavra. Então diz assim a palavra do Senhor: é melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifícios as melhores ovelhas. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Amém, crianças?
Muito bem, então. Vocês estão lembrados, vocês estão lembradas na aula passada, quando nós aprendemos que o rei Saul foi levantado como rei do povo de Deus, do povo de Israel? Estão lembrados que o povo foi falar com o profeta Samuel pedindo um rei os governasse. E mesmo o Senhor tendo advertido o povo através da vida do profeta Samuel, dizendo: olha, não vai ser muito bom que vocês tenham um rei para governar vocês e tal. Vocês estão lembrados? Nós aprendemos isso na aula passada. Mesmo assim, o povo quis um rei, não quis saber e falou: não tem problema, nós queremos um rei. E foi então que o Senhor permitiu que Saul fosse levantado como rei do povo de Israel. Uma ocasião, quando o Saul era rei, então, o Senhor ele deu uma ordem para Saul através da vida do profeta Samuel. O Senhor disse assim: Saul, chame todo o seu exército, convoque todo o seu exército e você vai guerrear contra os amalequitas. Os amalequitas, crianças, eram um povo muito mau. Quando o povo de Deus, lá atrás, havia saído do Egito, lembra dessa história? Que eles atravessaram o Mar Vermelho, que eles foram conquistar a terra de Canaã. Naquele tempo, este mesmo povo, o povo dos amalequitas, eles se levantaram contra o povo de Deus, fazendo muita maldade, maltratando muito o povo de Deus. E agora, através da vida do rei Saul e do exército dele, era a oportunidade do Senhor repreender os amalequitas. Então o Senhor deu a seguinte ordem para Saul: Saul, reúna todo o seu exército, saia para guerrear contra os amalequitas, destrua todo o povo e destrua também tudo que eles têm. Destrua os animais, o gado, as ovelhas, destrua tudo. Saul, ele saiu então para guerrear contra os amalequitas. Acontece que ele não obedeceu totalmente a ordem que o Senhor havia dado. O Senhor, ele deu a vitória para Saul juntamente com o seu exército. Mas Saul, então, como eu disse, ele não obedeceu totalmente a ordem que o Senhor tinha dado. E o que aconteceu? Ele pegou as melhores ovelhas, o melhor gado e levou embora. Mas a ordem do Senhor não era que ele exterminasse o povo e acabasse com todos os animais? Então ele não tinha obedecido, porque quando a gente obedece só uma parte da ordem que foi dada pra gente, na verdade a gente não está obedecendo. Por exemplo, se algum adulto, o papai, a mamãe ou alguém que mora aí com você, fala assim para você: olha, arruma seu quarto, estenda a cama, guarde os brinquedos ou guarde os sapatos que estão espalhados. E aí você vai então e somente estende a cama, deixa os brinquedos espalhados, deixa os sapatos espalhados. Ou então você recolhe os brinquedos, mas não estende a cama. Você obedeceu? Não. Quando nós obedecemos somente uma parte da ordem, nós, na verdade, estamos desobedecendo. E foi exatamente isso que o rei Saul fez. Ele desobedeceu a ordem que o Senhor havia dado. Quando ele trouxe os animais, os melhores animais, os animais mais gordos, mais fortes, ele então desobedeceu ao Senhor à noite. Quando Samuel estava orando em favor da vida de Saul, o Senhor disse para Samuel: eu estou muito triste com Saul. Saul, ele não me obedeceu. O Senhor, como sabe de todas as coisas, ele sabia que Saul não havia obedecido. Quando o Senhor contou para Samuel o que Saul havia feito, Samuel ficou muito triste. E durante toda aquela noite, a Bíblia nos conta que Samuel, ele orou em favor da vida de Saul. E na manhã seguinte, ele foi procurar Saul, foi conversar com Saul.
E aí, então, quando Saul viu Samuel, ele falou: "Ô Samuel, tudo bem com você? Olha, Samuel, eu obedeci o Senhor, viu? Eu cumpri direitinho a ordem que o Senhor me deu." Samuel já sabia o que tinha acontecido. E aí então ele falou para Saul: "Ué, Saul, se você obedeceu a ordem que o Senhor deu, então por que eu estou ouvindo ainda o mugido do gado, e eu estou ouvindo ainda o berro das ovelhas? De onde está vindo todo esse barulho?" Saul, ele ficou não sabia muito o que responder. E aí então ele falou para Samuel: "Ah, Samuel, eu obedeci, mas sabe o que aconteceu? Os meus soldados quiseram trazer as melhores ovelhas e os melhores gados para a gente poder oferecer um sacrifício a Deus." Samuel então disse para Saul: "Olha, Saul, eu vou dizer para você o que foi que Deus me disse essa noite." E Samuel então contou para Saul. Ele disse assim: "Olha, Saul, você era uma pessoa que não era muito importante, mas o Senhor te fez rei sobre Israel. E o Senhor te deu uma ordem, e uma ordem muito clara. Era para você ir, destruir os amalequitas e destruir todos os animais. E você não fez isso, você desobedeceu." Saul falou assim para Samuel: "Ah, eu obedeci sim, eu fui, eu destruí o povo e os animais que eram fracos, a gente destruiu também. A gente só trouxe então os animais mais fortes para poder oferecer um sacrifício a Deus." Samuel, quando ouviu essa resposta de Saul, foi então que Samuel falou para ele: "Ah, Saul, o que é mais fácil? O que é que agrada mais a Deus? Oferecer sacrifícios ou obedecer ao Senhor?" Quando Samuel falou isso para Saul, Saul então reconheceu que ele havia pecado, que ele havia desobedecido ao Senhor, que só metade, que ele havia obedecido só metade da ordem. Então, na verdade, ele havia desobedecido ao Senhor. E que coisa feia, crianças! Além dele ter desobedecido ao Senhor, agora ele estava colocando a culpa nos soldados dele. E quando ele falou então tudo aquilo para Samuel, deu aquela resposta para Samuel, Samuel então, ele falou: "Olha, Deus se agrada muito mais quando a gente obedece do que quando a gente oferece sacrifícios." Sabe por quê, crianças? Tem muitas pessoas que acham muito mais fácil sacrificar do que obedecer. Elas sacrificam a Deus, as pessoas sacrificam a Deus quando elas vão ao culto. Elas poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, usando o tempo dela para fazer qualquer outra coisa, mas elas vão na igreja, estão sacrificando o tempo delas. Quando a gente acorda cedo no domingo para ir para a escola dominical, nós estamos também sacrificando. Quando nós levamos a nossa oferta para a igreja, ofertamos ao Senhor, nós estamos sacrificando. Mas quando a palavra do Senhor, ela diz para não falar palavrão, porque isso deixa o coração do Senhor entristecido, e nós falamos palavrão, então nós estamos desobedecendo. E o que é que deixa o coração do Senhor mais feliz? Era isso que Samuel estava explicando para Saul, que o que deixa o coração do Senhor mais feliz é a obediência à palavra, e não o sacrifício que a gente faz. É claro que o Senhor, ele fica muito contente quando nós fazemos essas coisas, quando nós separamos um tempo do nosso dia para adorar, quando nós separamos um tempo do nosso dia para ler a palavra, isso deixa o coração do Senhor muito feliz. Mas não adianta nada fazer tudo isso se na hora de obedecer nós não obedecemos. Se a palavra do Senhor fala que nós devemos honrar os nossos pais, que nós devemos honrar os adultos que cuidam de nós, e nós não honramos, nós não obedecemos, nós estamos em desobediência à palavra do Senhor. E a desobediência, ela é pecado. E nós já aprendemos que o pecado nos separa de Deus.
não é verdade? Saul, como tinha desobedecido a Deus, ele então foi rejeitado pelo Senhor. E sabe o que aconteceu? Depois de um tempo, Saul saiu para uma nova batalha, para guerrear novamente e foi morto. E aí então Davi assumiu o reinado no lugar de Saul. E aí você pode falar assim para mim: ai, tia Vera, eu vou para a igreja, eu levo a minha oferta, eu vou para a escola dominical, eu louvo ao Senhor, eu falo do amor de Deus para as pessoas, mas e com relação à obediência? Nós estamos de fato obedecendo a palavra do Senhor? Porque não adianta, como aconteceu com Saul, não adianta a gente obedecer só a metade. Nós temos que obedecer por inteiro. Quando o Senhor pede, quando o Senhor nos ordena a fazer alguma coisa, nós temos que fazer por completo, para que a nossa obediência seja completa. Amém, crianças? Muito bem, então, essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos buscar obedecer. E se nós não conseguimos, porque nós somos fracos em alguma coisa, nós podemos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê graça, para que nós possamos viver o nosso dia a dia obedecendo ao Senhor através da obediência à sua palavra. Amém? Essa então foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Compartilhe com aquele seu amiguinho, com aquela sua amiguinha que você sabe que precisa aprender um pouco mais sobre a obediência a Deus através da palavra dele, tá bom? Combinado? Então fiquem todos na paz do Senhor e nós esperamos vocês nas próximas aulas. Tchau! Fiquem com Deus!